Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos de volta ao nosso canal. Para quem não me conhece, eu sou a professora Cristiane e aqui nesse canal eu compartilho com você diversas ideias de atividades, brincadeiras, jogos para trabalhar com as crianças em casa, com seu filho, sua filha ou na escola com os seus alunos. Hoje eu vou compartilhar com você 5 ideias de jogos que você pode utilizar em casa com seu filho, na escola com seus alunos, utilizando esse recurso aqui. Hoje nós vamos falar desse jogo, que é um jogo muito divertido, muito legal, que se chama Uno. Eu acho que você já deve conhecer esse jogo, já deve ter ouvido ou jogado também esse jogo. É um jogo de cartas, assim, enumeradas e com cores, 4 cores diferentes, tá? Esse jogo é indicado para 7 anos, para mais de 7 anos, tá? Até adultos, né? Os adultos gostam de jogar também. Mas nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês 5 ideias de jogos utilizando o Uno, as cartas do Uno, como um recurso pedagógico. É claro que você pode jogar esse jogo com o seu filho em casa, com os seus alunos na escola, porque ele é muito divertido e muito legal, as crianças adoram. Mas essas ideias aqui de jogos que eu vou compartilhar com você pode estar utilizando com crianças menores também, com crianças desde a educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental, utilizando as cartas do Uno. Antes das ideias, eu peço para você que, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva aqui no nosso canal, ative as notificações para receber os nossos vídeos, porque toda semana tem vídeo novo no canal com ideias de recursos pedagógicos, jogos, brincadeiras e atividades para as crianças. Para você, papai, mamãe, que queira trabalhar em casa com o seu filho, ajudá-lo em casa, e para você, professor, para utilizar na escola com os seus alunos. Então agora vamos lá para as ideias com o jogo Uno. A primeira sugestão de jogo, então usando as cartas do Uno, é o jogo da memória, tá? As cartas se repetem, então você vai separar 2 cartas iguais, assim, de cada um, dependendo da idade da criança, você pode aumentar, né, colocar mais cartas ou menos, tá? Aqui eu separei 4 duplas, tá? Você vai colocar todas viradas para baixo, certo? E vai jogar como um jogo da memória normal, assim, tá? A criança vai jogando, vai virando, vira um, vira outro. Ó, encontrei os 2 iguais, tá? E a criança pode jogar, aqui não é igual, a criança pode jogar individualmente ou ela pode jogar em duplas ou em grupo, até encontrar, né, encontrar os pares. É um jogo da memória, trabalhando as cores e os números. A criança pode ir virando e falando, né? 2, que cor? Azul. Então vai trabalhar as cores e os números também nesse jogo da memória. O próximo jogo é o jogo da sequência, sequência numérica. A gente pode trabalhar a sequência dos números, tá? Você pode separar, então, uma cor para cada criança, ou se você estiver só jogando com uma criança só, então escolher só uma cor, que eu acho mais legal para não confundir, não misturar as cores aqui nessa atividade. Então você vai separar um número de cada, do 0 até o 9, você vai separar um de cada, misturar todas as cartas e a criança vai ter por objetivo que colocar essas cartas na ordem correta. Você pode pedir para ela ordenar do menor para o maior, tá? Na ordem crescente, e depois também na ordem decrescente. Então a criança vai colocar assim as cartinhas, 1, 2, tá? Na ordem certinha do 0 até o 9, tá? Que são as cartas que tem no jogo do Uno, certo? Dessa forma, tá? Do 0 até o 9, ou, como eu falei, do 9, né? Até o 0, certo? Ordem crescente e ordem decrescente de numerais. O próximo jogo é outro jogo de sequência numérica, tá? Nós vamos tirar todas essas cartas aqui que não tem número, tá? Do baralho. E nós vamos colocar cartas aleatórias, 10 cartas, tá? Como se fosse para fazer do 0 até o 9 a sequência. Só que não está, né, assim, desse jeito. Do outro lado, também nós vamos fazer a mesma coisa para outra criança que estiver jogando junto, tá? Eu vou colocar aqui para mostrar para vocês direitinho.
mais um, assim, tá? Então, o objetivo do jogo é que as crianças coloquem em ordem na sequência certinha. Quem colocar primeiro, conseguir fazer a sequência numérica primeiro, né, antes, é o vencedor. Então, como a criança vai jogar? Uma criança começa e pega a carta, tá? Esse jogo é para criança um pouco maior, porque eles vão ter que saber onde vai cada carta, tá? Ou a criança pode ir contando. Então, por exemplo, aqui é o 0, né? Começa pelo 0. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nenhuma carta está na posição correta. Então, a criança pegou o 8. Ela pescou aqui o 8. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O lugar do 8 é aqui. Então, ela tira o 4, tá? E ela joga. A próxima criança a jogar, ela pode utilizar o 4, que essa criança não utilizou, ou ela pode pescar. No caso aqui que está começando o jogo, ela vai contar 0, 1, 2, 3, 4, e ela vai pegar o 4 e colocar aqui. E o 7 ela vai colocar fora. E assim a criança vai jogando até conseguir completar a sequência correta, tá? Então aqui 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou precisar do 7, então coloco o 7 aqui. E o 9 vai fora, tá? E aqui a criança vai pegar o 9. E assim elas vão jogando, se trocando de carta, até que pode trocar, né? Até que a criança vai precisando, né? 2, 3, 4, 5, 6. Aqui o 6. O 0, 1, 2, 3, 4. 4. Essa criança precisa do 8. Elas vão se trocando, né? Aqui, por exemplo, essa criança aqui, 0, 1, 2, 3. Ah, ela precisa do 3, põe o 5 fora. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Põe um fora. Aqui, o 1, 5. Aqui chegou na situação que essa criança já tem o 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então, como ela já tem o 5, ela não precisa desse, ela vai pescar, tá? Ela vai pescar o 1, então precisa do 1, coloca o 2 fora. Vocês entenderam a sequência? Assim a criança vai jogando até completar a sequência do 0 até o 9. Outro conteúdo que você pode trabalhar com as crianças é par ou ímpar, tá? As cartas que são pares e as cartas que são ímpares, tá? Então a situação o jogo é bem simples aqui, pode ser um jogo, pode ser uma atividade, tá? Você só vai escrever par e ímpar, e a criança vai ter que classificar cada carta se é par ou se é ímpar, tá? Então, por exemplo, o 7 é ímpar, então vai colocar no lado do ímpar. O 4 é par, vai no lado do par. O 2, par. Essa é uma atividade para trabalhar par e ímpar de uma forma um pouquinho mais concreta. Com o jogo do Uno, nós podemos trabalhar as operações matemáticas também. Nós vamos trabalhar aqui a soma, né, a adição e a subtração, tá? Como a gente pode fazer isso? Nós vamos separar, para facilitar, tá? Nós vamos separar uma cor de cartas. Então, eu escolhi a cor azul. E a criança, o objetivo da criança, tá? É que ela sorteie uma carta, né? 2 cartas, no caso, para fazer a continha, tá? Então, ela vai pegar aqui, por exemplo, o 1 mais o 4, tá? Formou uma operação aqui, uma continha. Então, ela vai ter que, por objetivo, procurar nas cartas aqui, tá? Que nós temos aqui a resposta dessa continha, que é o número 5, tá? E assim, ela pode ir brincando, você pode ir desafiando ela de várias formas, com todos os números do baralho, tá? Para respostas com números maiores, por exemplo, ela pode, então, utilizar 2 cartas para a resposta. Por exemplo, aqui é 9 mais 2, tá? Quanto que dá 9 mais 2? 11. Então, a criança vai utilizar as 2 cartas aqui para a resposta. Para a subtração, é a mesma forma, você vai utilizar da mesma forma, tá? Então, a criança vai novamente pegar 2 cartas, então, o 9 e o 7, tá? Só que aqui, a criança vai ter que entender, você vai explicar para ela que sempre na continha de menos, tá? Na subtração, o número maior é que vem antes, tá? Então, por exemplo, aqui, ela vai tirar as 2 cartas e ela vai ter que decidir qual que vem antes, tá? Nós podemos tirar 9 de 7? Não, então é o 9, né? Que é o maior,
tem que saber, a criança vai ter que decidir aqui, escolher qual é a carta maior. Então, é 9 menos o 7, que dá 2, tá? Sempre para essas operações de subtração, a criança vai ter que decidir e trabalhar também essa questão do maior e do menor. Essas foram as sugestões de ideias de jogos para trabalhar com esse recurso muito legal que é o jogo do Uno. E a gente sabe que a criança, quando ela aprende brincando, ela aprende se divertindo, a aprendizagem é muito mais significativa e ela aprende muito mais. Então, utilizem esses recursos com as crianças em sala de aula, em casa com seu filho também. Utilize o que você tem de recurso e faça com que a criança possa explorar mais e mais e ofereça para a criança mais oportunidades de trabalhar e aprender dessa forma, brincando. Se você gostou desse vídeo, então compartilhe, curta, deixa seu comentário aqui se você gostou dessas ideias, se você utiliza esse tipo de jogo na sua sala de aula com seus alunos ou em casa com seus filhos, se você brinca com seu filho em casa. Aproveite o momento para brincar com a criança, com seu filho e ajudá-lo a desenvolver e aprender. Obrigado por assistir esse vídeo e nos vemos num próximo vídeo com mais ideias de jogos, recursos, brincadeiras para as crianças. Tchau!